pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então à nossa primeira aula sobre a função quadrática ou função do segundo grau. Vocês podem acompanhar esse conteúdo lá no capítulo 4 do livro didático de matemática. E lá também tem essa imagem que nos traz então um exemplo do dia a dia de função então do segundo grau. E aqui nós temos então o quê? É o salto, né, de um canguru. Os cangurus, então, para se locomoverem, eles, né, pulam. E esse pulo, então, descreve justamente uma curva, né? Se vocês repararem, olha, é uma curva. Essa curva, então, a gente denomina, então, de parábola, que é justamente, então, é uma função do segundo grau. Nós vamos também ver outros exemplos do dia a dia, né, de função do segundo grau no decorrer das aulas. E vamos, então, para a definição. Uma função de reais em reais chama-se quadrática quando existem números reais a, b e c, com a diferente de zero, tal que o f de x igual a x ao quadrado, mais bx mais c para todo x pertencente aos reais. Além disso, a definição da função quadrática nos mostra, então, a sua forma característica, que é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E a gente tem também, ó, pode ser y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, gente, onde tiver esse a, b e c, é onde nós teremos, então, os valores, os números. E aí, então, para nós termos, né, uma função do segundo grau, o ax, né, o ax ao quadrado, ele não pode, né, ser ele não pode ser zero, tá? Ele tem que ser diferente de zero, então, justamente para nós termos ali, né, uma função, né, do segundo grau, ok? O termo segundo grau tem a ver, então, com o grau do polinômio ax ao quadrado mais bx mais c, expresso, então, pelo maior expoente da variável x. Então, se eu tenho, de repente, uma função ali e eu quero saber, então, né, qual grau, se é de primeiro, né, se é de segundo ou se é de terceiro grau, eu vou olhar onde? Lá no x, e em cima do x nós temos o expoente. Então, aquele maior expoente vai definir, então, né, qual grau é a função. Então, veja bem, aqui a gente tem, então, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, o x aqui no b, ó, qual é o expoente dele? O expoente, gente, é 1. Não aparece, ele é 1. E aí, no caso do a, né, o x ao quadrado, nós temos expoente 2. Então, o maior expoente é 2. Então, por isso que nós temos aí uma função, né, do segundo grau, certo? Dizemos que o A, o B e o C são os coeficientes da função, ok? Nós temos também uma função de segundo grau, nós temos, então, as funções completas e as incompletas. Então, as funções quadráticas em que o A o B é igual a zero, né? O C igual a zero, ou que o B é igual a zero e o C é diferente de zero, ou no caso do B diferente de zero e o C igual a zero, são denominadas, então, as funções, né, incompletas. Já as funções, né, quadráticas, no qual a gente tem ali o valor, né, do A, do B e do C, nós temos, então, uma função, né, completa. Lembrando que a gente sempre precisa, né, ter o valor do A, porque se nós não tivermos, né, o A, nós não temos, né, uma função do segundo grau. E aí nós temos o primeiro exemplo, para ficar mais fácil, exemplo 1, quais são as funções a seguir, são funções, né, do segundo grau. Então, vamos analisar essas funções aqui, para ver, então, quais delas, né, são funções, então, do segundo grau. Então, nós devemos fazer o quê? Analisar, né, lá no expoente, no x, qual é o expoente, né, de maior grau, ok? Então, na letra A, a gente tem aqui f de x igual a 3x ao cubo mais x ao quadrado mais 2x menos 7. Então, a gente tem o x aqui, esse x, né, nós temos expoente 1, não aparece, ele é 1. Aqui nós temos, então, x ao quadrado, o expoente é o quê? 2. Mas nós temos aqui, ó, 3x ao cubo. Então, aqui nós temos 3. Então, nesse caso, essa função é o quê? Função do terceiro grau, né? E está pedindo para identificar as funções do segundo grau. Então, nesse caso, na letra A, não é uma função do segundo grau. Vamos colocar aqui um não, né? Seria, então, uma função do terceiro grau, ok? Na letra B, a gente tem f de x igual menos x ao quadrado menos 12x. Então, esse x, nós temos o expoente 1, certo?
E esse aqui, ó, nós temos o expoente 2, então o maior é 2. Então, nesse caso, nós temos o quê? Uma função, né, do segundo grau. Vamos por aqui um sim. Na letra C, nós temos, então, f de x igual a 3x menos 12x. Então, aqui o expoente, né, é 1, aqui no 12, né? E aqui no 3 também o expoente é 1. Se eu tenho só expoente 1, então eu tenho o quê? Uma função de primeiro grau, ok? São as funções que vocês, né, acabaram de estudar nas aulas anteriores. Então, não é uma função do segundo grau. Vamos colocar aqui um não. Na letra B, nós temos f de x igual 4 elevado a x menos 8x. Então, aqui o expoente é 1, aqui o expoente é x. Quando nós temos, né, uma função com o expoente, que é x, nós temos uma função exponencial. Então, não é, né, uma função do segundo grau, ok? Na letra E, nós temos f de x igual x, aí nós temos uma multiplicação, né? E entre parênteses, então, 3 menos o x. Então, aqui a gente precisa resolver essa multiplicação para, então, né, saber se é uma função do segundo grau ou não. Então, vamos lá. Multiplicando x vezes 3 vai dar o quê? 3x menos x vezes x dá x ao quadrado. Vamos colocar aqui, ó. X vezes 3, 3x, né? Menos x vezes x, x ao quadrado. Então, a gente tem aqui, ó, no 3 o expoente 1 e aqui o expoente 2. Então, nós temos aqui, sim, né, uma função, né, do segundo grau. Vamos pôr o sim aí, ok? Na sequência, no exemplo 2, determine os valores dos coeficientes a, b e c das funções, então, quadráticas na forma, então, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, nós vamos, né, dizer aqui quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B, quem é o coeficiente C. Então, a gente sempre precisa cuidar na hora de colocar os coeficientes, sempre colocar só os valores e os sinais, né? Então, vamos lá. Na letra A gente tem f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 7. Então, o coeficiente A vai ser quem? Gente, o coeficiente A é sempre o x ao quadrado, ok? Aquele outro x, né, que tem um expoente aqui 1, ele sempre vai ser o B. E aquele valor que não tem um x, ele sempre vai ser o C. Né? Caso não tenham, né, deles, no caso do B e do C, vai ser 0, ok? Então, aqui o x ao quadrado, qual é o valor dele? Ó, não aparece, é o quê? É 1. Então, o A é igual a 1. E o B? O B, nesse caso, o valor dele é quanto? É 2, né? Então, B é igual a 2. O coeficiente C, que é o valor aqui, ó. Então, nesse caso, é menos 7, né? Então, não esqueçam do sinal, ó. Coeficiente C, menos 7. Na letra B, f de x igual menos x ao quadrado menos 9x, né? Então, o coeficiente A vai ser o quê, ó? Tem um menos aqui. Menos o quê? Menos 1, né? Coeficiente A, menos 1. E coeficiente B? É aquele que está com x, né? Expoente 1. Então, nesse caso, é menos 9. E o C? A gente não tem, né? Então, C é igual a 0. Na letra C, a gente tem f de x igual a 5x ao quadrado mais 1, né? Coeficiente A, o valor é quanto? 5. Coeficiente B, nós não temos, né? Então, vamos colocar B igual a 0. E o coeficiente C é mais 1. Ok. Na letra D, nós temos, então, f de x igual a menos 7x ao quadrado. Qual o valor do coeficiente A? Menos 7. Nós não temos o B, né, gente? Então, vai ser o quê? 0. E também não temos, né, o C. Então, também vai ser 0. Lembra que eu falei para vocês das funções do segundo grau incompletas? Então, aqui na letra B, na letra C e na letra D, nós temos, então, exemplos, né, de funções do segundo grau, né, incompleta, onde nós temos situações que o B ou o C, né, está sendo 0, ok? Nós temos aqui no exemplo 3, no livro de vocês também, para nós calcularmos. Então, dada a função f de x igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 1, calcule. Como que nós vamos calcular? Aqui na letra A tem o f entre parênteses 1. Então, significa o quê? Que nós vamos pegar esse valor 1, nós vamos substituir ali no lugar do x, ó, são em 2 locais, e nós vamos, então, calcular, ok? Então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, a função
E aí, nós vamos, então, fazer a substituição. Ó, vou pegar esse valor do 1 e vou substituir onde tiver o x. Então, vamos lá. Vai ficar, então, coloquei aqui repetindo, f entre parênteses 1 igual 3 vezes, ó, tá, aqui tá multiplicando. 3 vezes, no lugar do x, então, vai ficar 1 ao quadrado, daí menos 5 vezes 1 mais 1, ok? Então, lembrando que a gente só está substituindo o x, o expoente, né, permanece. Agora eu vou resolver. Para resolver, vocês precisam, né, lembrar daquela sequência. Primeiro eu vou resolver o quê? Potência, depois a multiplicação, né, ou a divisão, se tiver, e por último, então, a soma, subtração, ok? Não esqueçam disso. Primeiro a potência, depois, então, no caso, né, a multiplicação ou a divisão, por último, então, a soma e a subtração. Aqui, nesse caso, eu vou resolver essa potência, né, e aqui já vou multiplicar também. Então, vamos lá. Repetindo, então, aqui na frente, a gente vai ter, então, igual 3 vezes 1 ao quadrado, vai dar 1, ó, menos 5 vezes 1, 5, mais 1. Eu ainda tenho uma multiplicação, né? Então, vou repetir aqui, ó. 3 vezes 1 é 3, menos 5, mais 1. Agora, então, ficou o quê? Soma e subtração, né? Eu vou fazer bem passo a passo. Então, aqui nós temos, no início, né? Mais 3 menos 5, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal, né, do maior. Então, vai ficar menos 2 mais 1. E, por fim, menos 2 mais 1, subtrai e conserva o sinal do maior. Vai restar o quê? Menos 1. Então, substituindo, né, a função ali, o x, né, por 1, nós temos, então, que vai ser igual ao quê? Menos 1, ok? Se vocês quiserem, né, fazer de forma mais simplificada, sem repetir muito, também podem, só cuidem, né, para não fazerem, né, de forma errada, ok? Na letra B, nós vamos fazer, né, o mesmo cálculo, usando a mesma função, só que aqui eu vou fazer o quê? Eu vou substituir agora o x por menos 2, né? Então, vou colocar aqui a função também, ó, e aí vamos substituir, então, agora, olha só. Como nós temos, então, o valor negativo a ser substituído, eu vou usar um parênteses, então vai ficar 3 vezes, ó, no lugar do x, menos 2 ao quadrado, aí menos 5 vezes, no lugar do x, menos 2, mais 1. E próximo passo, então, eu vou resolver aqui a potência e já multiplicar também. Então, a potência vai ficar o quê? 3 vezes menos 2 ao quadrado, vai ficar o quê? Menos com menos é mais, 2 vezes 2 é 4. Então, vai ficar 3 vezes 4. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais. 5 vezes 2, 10, mais 1. Agora, eu ainda tenho o quê? Uma multiplicação. Vou multiplicar primeiro. Então, vai ficar, repetindo aqui, ó, 3 vezes 4, né? 12, mais 10, mais 1. E aqui, nesse caso, né, sendo tudo positivo, a gente já pode, né, somar tudo de uma vez. Se vocês quiserem somar, né, 12 mais 10 para depois somar com mais 1, né, 22 com mais 1, no final também pode. Aqui eu já fiz tudo de uma vez. Então, 12 mais 10 mais 1 é igual a 23. Então, substituindo, né, a função por menos 2, nós vamos ter, então, aqui o resultado 23. Ok, pessoal? Na sequência aqui, nós temos um pouquinho, né, sobre o gráfico da função quadrática. Ainda nós não iremos nessa parte construir os gráficos, mas é só para vocês verem, né, como que é o gráfico, então, da função quadrática, ok? Como vocês viram lá na função afim, o gráfico da função afim é uma reta, né? Um detalhe muito importante. Agora, como que é o gráfico, então, da função quadrática ou função do segundo grau? Nesse caso, então, ó, o gráfico de uma função quadrática é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, é uma curva, então, chamada de parábola. Então, o gráfico, né, da função quadrática é uma curva chamada parábola. Vocês não podem, né, esquecer, então, desse detalhezinho aí. E aí, para a gente, então, construir um gráfico, só falando, é o mesmo processo, né, dos gráficos da função afim. A gente vai, né, ter a função, só que agora é uma função no segundo grau. A gente vai substituir o x, né, pelos valores, né, lá do conjunto A, por exemplo, e aí nós vamos obter o y, para daí nós termos, então, os pares ordenados, e esses pares ordenados, então, representar ali no plano cartesiano, e aí, então, para traçar o gráfico. E o gráfico, então, vai ser o quê? Olha só, né? A parábola, olha, pode ser
Nesse caso aqui, ó, com a concavidade, né, voltada para cima, tá? Opa! E, no caso, também podemos ter a concavidade, né, voltada para baixo. Aí, só vou saber, né? Como que eu vou saber se a concavidade é voltada para cima só fazendo o gráfico? É isso que nós vamos ver agora também. Olha só. Nós temos aqui que analisar os coeficientes, né, de uma função quadrática. Então, nós vamos analisar o coeficiente A. Quem é o coeficiente A? O x ao quadrado, ok? Se nós tivermos, olha só, se nós tivermos o x ao quadrado positivo, né, quer dizer que o coeficiente A ele é maior que zero, nós teremos, então, né, a parábola, a concavidade voltada para cima. Então, esse detalhe eu quero que vocês, né, já saibam, já aprendam, ok? Então, em uma função quadrática, se o coeficiente A, né, for maior que zero, então a parábola terá a concavidade voltada para cima. Então, esse detalhe é bastante importante porque nós vamos ter, né, ainda muita coisa para estar estudando sobre a função do segundo grau. Agora, se o A for negativo, então, se o A, né, que é o coeficiente do x ao quadrado ali, o A, então, nesse caso, sendo ele negativo, né, o coeficiente A sendo negativo, a concavidade, então, vai ser o quê? Voltada para baixo, ok? Então, em uma função quadrática, se o coeficiente, né, A for menor que zero, ou seja, ali, ó, negativo, igual a gente tem aqui nesse exemplo, então a parábola terá a concavidade, né, voltada para baixo, ok? Então, são dois detalhes aí bastante importantes para vocês, né, já saberem um pouquinho sobre o gráfico. Então, o gráfico da função, né, do segundo grau é uma parábola. E se nós tivermos, então, que o A for, né, o coeficiente A for positivo, a concavidade ela é voltada para cima. E se o coeficiente A for negativo, então, nós teremos ali, né, uma concavidade voltada para baixo. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Estudem. Tem dúvida da gente? Entre em contato, não deixe de perguntar, ok? Faça as atividades, qualquer coisa, entre em contato comigo. Excelente aula para todos.